Um relatório recém-divulgado revelou um padrão marcante nas últimas eleições de liderança do partido Fatah palestino. Entre os eleitos para cargos importantes do movimento, há pessoas condenadas por ataques fatais a israelenses. O que o relatório revela, e quem ficou no topo da votação, levanta sérias questões sobre a direção futura da chamada liderança moderada da Autoridade Palestina. Essas histórias e muito mais a seguir no Judacation. O Departamento de Pesquisa e Informação do Yeshua Council publicou uma ficha técnica na semana passada, afirmando que muitos dos eleitos para o Comitê Central do Fatah, durante o seu 8º Congresso Geral, foram condenados por crimes relacionados ao terrorismo, nos quais dezenas de israelenses foram assassinados. De acordo com o relatório, Marwan Barghouti, que atualmente cumpre 5 sentenças de prisão perpétua, mais 40 anos por assassinato e crimes relacionados ao terrorismo, ficou em primeiro lugar na votação para o Comitê Central do Fatah. Outro líder recém-eleito, Zacarias Zubedi, esteve envolvido em um ataque terrorista de 2002 em Beit Shean, que matou 6 israelenses. Ele foi solto em janeiro de 2025, como parte de um acordo de cessar-fogo envolvendo reféns. O relatório também menciona Ahmad Abu al-Qader, que foi condenado pelo assassinato de 2 israelenses e foi eleito para o Conselho Revolucionário do Fatah após sua libertação da prisão em 2025. O Yeshua Council afirma que a eleição de terroristas condenados para altos cargos mostra que a liderança da Autoridade Palestina ainda recompensa e promove envolvidos em ataques contra israelenses. Então, pessoal, deem uma olhada na lista dos novos membros eleitos para o Comitê Central do Fatah. Estamos falando de alguns dos piores terroristas condenados de todos os tempos. E esses são os futuros líderes, esses são os membros do Comitê Central no Partido Fatah. A Fatah, claro, domina a Autoridade Palestina. Então, se alguém quiser saber se vai haver paz entre Israel e a Autoridade Palestina, basta olhar quais são as prioridades deles. Veja quem eles estão elegendo para liderar seus comitês mais prestigiados e mais importantes dentro de suas fileiras. Não pode haver paz enquanto a Autoridade Palestina continuar elegendo autoridades que querem destruir o Estado de Israel. Não há como haver paz enquanto a Autoridade Palestina mantiver o programa Pay to Slay, no qual terroristas e suas famílias recebem salários da Autoridade Palestina. Eles ganham dinheiro com base em quantos judeus eles matam. Enquanto essa for a realidade, não existe paz. Vamos continuar com mais notícias envolvendo Fatah. O Palestinian Media Watch, PMW, informou que Jabril Rajoub, alto funcionário da Autoridade Palestina e secretário do Comitê Central do Fatah, pediu unidade política na Autoridade Palestina. Este é um apelo por unidade entre Fatah e Hamas, governados pela OLP com, abre aspas, pluralismo político sob uma autoridade nacional, uma lei e uma só arma. Para Rajoub, a principal tarefa dessa unidade política é lutar contra Israel. Rajoub disse o seguinte: vamos unir forças. Ele está falando sobre Fatah com Hamas para ajudar os povos livres do mundo que cercam nosso inimigo, ou seja, Israel, e o inimigo da humanidade, os neonazistas que controlam o estado de ocupação, cujo plano agora está exposto para todos e atolado no pântano do terrorismo de Estado. Esse é um dos líderes da Autoridade Palestina que deveria ser nosso parceiro pela paz, certo? E ele está pedindo unidade com o Hamas para lutar contra Israel. Perceba como ele chama os judeus de neonazistas. Isso tem sido típico desde 7 de outubro. Também é irônico porque o chefe da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, é um negacionista do Holocausto conhecido e real. Mas voltando ao meu ponto, Fatah e Hamas sempre se odiaram. Em junho de 2007, Hamas e Fatah travaram um conflito interno breve, mas intenso, após o qual o Hamas assumiu o controle de Gaza. Lembra como o Hamas jogou membros do Fatah dos telhados em Gaza? Então, eles nunca se deram bem. Mas quando é que eles se entendem quando o assunto é o desejo de destruir Israel e matar o maior número possível de judeus? Os membros do Fatah usam ternos, enquanto os membros do Hamas usam seus trajes de terroristas. O Fatah defende destruir Israel em etapas, enquanto o Hamas quer fazer isso de uma vez só. Mas essas são diferenças menores em relação à política. No geral, ambos os grupos querem todos os judeus mortos. Não acredite que só há terroristas em Gaza, eles também estão na Judéia e Samaria. Infelizmente, Hamas e Fatah também existem nessa área. E parece que eles estariam preparados para se unir pelo objetivo comum de praticar terrorismo contra o Estado judeu.
Seguindo em frente, as Forças de Defesa de Israel, o Shin Bet e a Polícia de Israel anunciaram esta semana a prisão do terrorista que matou Yehuda Zoldan na vila de Funduk, em 19 de novembro de 2007. Após sua prisão, ele foi transferido para interrogatório do Shin Bet. Aparentemente, o terrorista, Shadi Jama, esteve sob custódia da autoridade palestina durante todo esse tempo. Acredito que ele recebia proteção da autoridade palestina para evitar ser preso por Israel. Por algum motivo, a autoridade palestina o liberou e Israel o prendeu. Menciono isso por vários motivos. Em nível pessoal, conheço a família Zoldan. Lembro quando o filho deles, Idu, foi assassinado. Que Deus vingue seu sangue. E em segundo lugar, esse ataque aconteceu lá em 2007. Em outras palavras, os terroristas cometeram esse assassinato há 19 anos. Vemos com isso que Israel não esquece e Israel não perdoa. Levou 19 anos, mas a justiça finalmente foi feita. Eu não sei se a nova lei da pena de morte se aplica a esse caso ou não. Falamos sobre a entrada em vigor dessa lei há várias semanas. Se não, esse assassino terrorista nunca deveria ver a luz do dia. Espero que essa prisão traga um mínimo de conforto para a família. Mas como eu disse, e qualquer potencial terrorista deve prestar atenção, Israel não esquece nem perdoa. Semana passada, discutimos a nova legislação proposta pelo deputado Amit Halevi, que visa criar a Autoridade do Patrimônio da Judeia e Samaria. O novo órgão dentro do Ministério do Patrimônio seria responsável por preservar os sítios arqueológicos em toda a Judeia e Samaria. E agora, nesta semana, o governo israelense aprovou um plano de 250 milhões de shekels para desenvolver e preservar os sítios históricos em toda a região, incluindo o Vale do Jordão e o deserto da Judeia. A iniciativa financiará a preservação, desenvolvimento e acesso a sítios de antiguidades e patrimônio. Estabelecerá centros regionais de patrimônio, expandirá a infraestrutura turística e reforçará a fiscalização contra roubo e destruição de antiguidades na região. Os centros também visam ser polos de pesquisa, educação e turismo, com melhorias na infraestrutura para visitantes, atraindo israelenses e turistas internacionais. Então, esses dois itens são partes complementares da mesma direção política mais ampla. Um é o financiamento, o outro a reestruturação institucional. O plano do governo diz que vamos investir dinheiro e desenvolver locais. O projeto de lei Halevi propõe criar uma nova autoridade para administrar esses locais. O ponto principal é que a autoridade palestina está fechando os olhos enquanto árabes que vivem sob sua jurisdição há anos e anos vêm profanando antigos sítios do patrimônio judaico. Como disse na semana passada, o objetivo é tentar apagar fisicamente a história judaica. Parece que, depois de anos e anos, Israel finalmente está fazendo algo a respeito. Espero que a legislação Halevi seja aprovada e também aplaudo o novo financiamento. Israel deve enviar uma mensagem de que destruir nossa história é simplesmente inaceitável. Mudando de assunto, aqui temos boas notícias. As autoridades de planejamento israelenses aprovaram o avanço de mais de 2.000 unidades habitacionais em comunidades na Judeia e Samaria. O Conselho Supremo de Planejamento da Administração Civil do Ministério da Defesa de Israel avançou com o plano para 2.162 novas unidades habitacionais. Segundo o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, trata-se de um esforço maior para reforçar o controle de Jerusalém sobre o território. Isso foi relatado primeiro pelo canal 14 News na semana passada. Smotrich disse: "Continuamos a construir a terra de Israel na prática." Smotrich, que também atua como ministro no Ministério da Defesa responsável por assuntos na Judeia e Samaria, fez esses comentários. Ele afirmou que as aprovações deles vão além de medidas de planejamento. Elas são um empreendimento nacional que fortalece nossa presença na terra. Isso reforça a segurança de Israel e estabelece fatos concretos no terreno que impedem a criação de um Estado terrorista árabe no coração do país. Segundo planos aprovados e divulgados pelo canal, 1.006 unidades habitacionais serão construídas em Givaot, comunidade judaica próxima à maior de Alon Shvut, em Gush Etzion. O projeto visa apoiar o desenvolvimento de Givaot como centro urbano e pode incluir milhares de novas unidades habitacionais. O governo do primeiro-ministro Netanyahu tem promovido uma inédita expansão do controle israelense sobre Judeia e Samaria.
Seu governo aprovou dezenas de milhares de casas e dezenas de novas comunidades desde que assumiu há 3 anos e meio. Quase 70% dos israelenses querem que o país estenda plena soberania legal sobre Judeia e Samaria, de acordo com uma pesquisa recente. Então, isso é uma notícia absolutamente excelente. Mais um passo em direção à construção de mais e mais unidades habitacionais na Judeia e Samaria. E como já disse antes, o que pode ser mais natural do que judeus construindo casas na Judeia? Então, isso é uma notícia absolutamente excelente. Fico feliz que os planos de novas casas avançaram no Comitê de Planejamento Superior. Essa foi nossa boa notícia, mas infelizmente a próxima história não é tão boa. A JNS informou esta semana que o governo holandês anunciou um plano para proibir a importação de produtos fabricados por israelenses na Judeia e Samaria. Uma proibição teria algum impacto no Centro de Produtos de Israel, ou IPC, um negócio afiliado à Organização Cristãos por Israel. É o maior importador holandês de produtos dessa região. Com a proibição, o IPC pode precisar parar de importar cerca de 20 mil garrafas de vinho da Judeia, Samaria e das colinas de Golã. Vale destacar que, no mês passado, um artefato explosivo foi detonado fora da sede dos Cristãos por Israel, perto de Amsterdã, onde também fica o IPC. Manifestantes anti-Israel vandalizaram o prédio em várias ocasiões nos últimos anos. Agora, ao mesmo tempo, nesta semana, a ministra de Relações Exteriores e Comércio da Irlanda, Helen McEntee, apresentou uma legislação ao gabinete buscando proibir a importação de mercadorias originárias de comunidades israelenses na Judeia e Samaria. Bélgica, Holanda e possivelmente Eslovênia também se comprometeram a introduzir proibições semelhantes. Agora, temos visto isso há um ano. Países dentro da União Europeia boicotando produtos ou rotulando produtos feitos por judeus e apenas judeus com base em sua localização geográfica. Para eles, não importa se isso também prejudica árabes que trabalham em empresas judaicas nessas áreas. Eles não se importam com os árabes, só querem prejudicar os judeus na Judeia. Agora, esses mesmos países estão bem quietos sobre 64 pessoas, incluindo crianças, que foram massacradas em um ataque a um hospital no Sudão há cerca de 2 meses. Você sabia que atualmente há cerca de 7 guerras ocorrendo na África? Eu me pergunto se os holandeses ou os outros vão boicotar o Sudão ou o Congo, onde as pessoas estão sendo massacradas atualmente, principalmente por grupos islamistas. Duvido. Eles preferem boicotar negócios judeus na Judeia. Eles se preocupam mais com creches e parquinhos no coração ancestral de Israel do que com milhares de pessoas assassinadas na África. Na verdade, o mundo atualmente tem cerca de 30 a 60 conflitos ativos acontecendo neste momento. Israel, claro, está envolvido em um deles em várias frentes. Israel não iniciou a guerra, foi uma resposta ao massacre de 7 de outubro. Mesmo assim, na Holanda, boicotam apenas produtos judaicos. Para os holandeses e os outros, eu digo, que vergonha. Então, esse é o lado negativo na Europa, mas aqui está um grande ponto positivo. Na semana passada, a Eslovênia elegeu um novo primeiro-ministro pró-Israel, cujo nome é Janez Janša. A Eslovênia é frequentemente considerada um dos países mais hostis ao Estado judeu. Então, esperamos começar a ver mudanças muito em breve. Janša, o primeiro-ministro, também é visto como um apoiador das comunidades na Judeia e Samaria. Recentemente, ele expressou seu apoio durante uma reunião realizada com o governador de Samaria, Yossi Dagan. Neste próximo vídeo, ele envia saudações aos residentes da Judeia e Samaria, usando explicitamente o termo Judeia e Samaria. Vamos conferir. Estou enviando minhas bênçãos aos residentes da Judeia e Samaria. Tudo de melhor para vocês, muita felicidade. Paz e crescimento. O governador Dagan e Janša se conheceram há mais de um ano durante sua visita a Israel e mantêm contato desde então. Com o avanço das negociações para formar o novo governo da Eslovênia, ambos se reuniram recentemente para discutir cooperação futura. Os laços com o novo primeiro-ministro da Eslovênia e seu apoio a Israel são considerados estratégicos para o Estado judeu e as comunidades na Judeia e Samaria. Então, depois de discutir os boicotes a essa região, podemos esperar que esse desenvolvimento positivo mude as coisas em relação ao relacionamento de Israel com pelo menos um país europeu.
Vamos aguardar para ver como isso evolui, mas é um avanço muito importante e positivo. Seguindo em frente, a JNS informou esta semana que mais de 90 membros da Câmara, liderados por Mike Lawler, pediram ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desmantelasse a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, ou UNRWA. O congressista citou antigas alegações que ligam a agência ao Hamas e a outros grupos terroristas. O congressista enviou uma carta ao presidente dizendo isso. Em vez de resolver a crise dos refugiados, a UNRWA perpetuou e ampliou o problema por meio de sua política sem precedentes de conceder status de refugiado através das gerações, transformando o que antes era uma questão humanitária finita em um desafio político permanente e crescente. Em outras palavras, a UNRWA nunca tentou ajudar a reassentar os árabes que fugiram de Israel em 1948. Eles mantiveram eles e seus descendentes como peões em todo o Oriente Médio. Isso inclui Judéia, Samaria e até mesmo aqui em Jerusalém. Existem bairros que eles chamam de campos de refugiados, nos quais árabes vivem sob a administração da UNRWA, bem aqui, a poucos minutos do estúdio. Essas pessoas usam a chave como símbolo, como se um dia todas elas fossem voltar para Haifa, Jaffa, Acre e todos os outros bairros que seus avós deixaram em 1948. Agora, o que a chave realmente simboliza? Ela simboliza a destruição do Estado de Israel. Eles estão dizendo que vão voltar para essas áreas, expulsar os judeus de lá e depois dominar o país através da demografia. Agora, antes de tudo, se você perde uma guerra de agressão, não existe segunda chance. Você não pode simplesmente voltar de onde veio. Além disso, em nenhuma outra situação, o status de refugiado é passado de geração em geração. De alguma forma, e graças à ONU neste caso, isso acontece. Quando Israel está envolvido, quebram-se as regras. E, finalmente, como já falamos antes, a UNRWA, além de seus vínculos com o terrorismo, está espalhando uma incitação feroz contra Israel dentro de suas escolas. Crianças muçulmanas estão crescendo doutrinadas para acreditar que seu objetivo na vida deve ser se tornar um shahid, um mártir, e tentar matar o maior número possível de judeus. Já disse isso muitas vezes antes. #UNRWA é Hamas. Vamos torcer para que o presidente Trump haja e a UNRWA seja desmantelada para o bem de Israel e da humanidade. Agradeço às pessoas que atuam nos bastidores da JNS TV. Agradeço à produtora Bárbara Hanamov, ao engenheiro Al Morgenlenter, Zach Sickerman, Ryan Lischitz, ao gerente Yuri Zveretsky e à editora de vídeo Olga Senatov. Sou Josh Hasten. Esta foi mais uma edição do Judaication aqui na JNS TV. Não deixe de nos dar um super thanks. Não se esqueça de se inscrever. Acesse todo o conteúdo incrível disponível aqui na JNS TV. E acesse jns.org para todas as notícias mais recentes de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Judaication na JNS TV.